e curso de aplicações práticas da mecânica. Gravação em áudio feita dia 14 de dezembro de 2022, para compartilhamento educativo. É recomendável a quem acesse os conteúdos do autor Hélio Couto, que tenha caneta e papel à mão a fim de anotar as indicações de leitura de livros, filmes e outros, pois elas são passadas naturalmente durante suas palestras e explicativos. Para a compreensão adequada do conteúdo passado, é importante ler e ou ter relação direta com o conteúdo a fim de evitar acepções erradas acerca dos mesmos. E investigar se o livro ao qual está acessando contém de fato o conteúdo do autor, no caso de livros. Boa leitura! Gratidão! Quântica e da Ressonância Harmônica, 2013. 3 aula, Cooperação versus Competição. Canalização. Hélio Couto/Osho. Hélio. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. Hoje falaremos, basicamente, de ressonância harmônica. Existe muita dificuldade das pessoas entenderem ou sentirem o que é um colapso da função de onda, criar a própria realidade. Crie o carro na sua garagem. Crie o seu apartamento. Crie qualquer coisa que você queira. Isso é inato no ser humano. Em todo ser senciente é inato. É claro que uma ameba tem pouquíssima capacidade de criar a realidade, porque o grau de autoconsciência que ela tem, também, é mínimo. Na escala evolutiva, chega uma hora que vira humano e, supõe-se, que usará o potencial de criar a realidade, de acordo com a centelha divina que há dentro dele. Se não acredita que tem centelha divina, evidentemente não criará nada. Se analisarem bem, praticamente, todas as crenças existentes nesse planeta, não acreditam na centelha divina, assim tem-se uma noção clara do porquê este planeta é desse jeito. Se vocês olharem como é o estado do planeta entenderão, claramente, qual é o sistema de crenças que há dentro desses 7 bilhões de pessoas no momento. É uma coisa igual a outra. Sistema de crenças é igual à realidade. Se a realidade é essa, e daqui a pouco falaremos um pouquinho da realidade, é necessário mexer no sistema de crenças. Caso contrário, continua o problema da casa, carro, apartamento, pois é uma lástima. 7 bilhões de pessoas preocupadas, quer dizer, vivendo, dia e noite, pensando em casa, carro, apartamento, doença e relacionamento. Acabou. E tem mais meia dúzia pensando em Camaro amarelo e as fazendas de 150 mil cabeças de gado etc. Como é possível 7 bilhões de pessoas e destes, 1 a 2 bilhões na miséria absoluta, e trabalhando? Não são os mendigos, são trabalhadores que ganham $1, até $2 por dia, e vivem em casa de lata, por todo o planeta. Não adianta dizer, é na Ásia, lá há inúmeras casas de lata, mas se forem na periferia aqui, em São Paulo, verão coisas horripilantes. Portanto, não precisa ir longe. Aqui tem. Só isso serviria para cair a ficha. Tem algo de muito errado com o nosso sistema de crenças que gera tanto sofrimento nesse planeta, tanto suicídio, escravos sexuais, doenças, miséria, fome. E isso é criado por quem? Pelos seres humanos, esses 7 bilhões que estão aqui no momento. Se viessem os outros 25 bilhões que estão para encarnar e ficasse com 30 bilhões de pessoas, isso aqui seria a mesma coisa, ou pior. Quanto mais pessoas para criar desgraça, mais desgraça teria, lógico. As pessoas dizem que criam tudo sem querer. É claro, tudo sem querer. Esse é o problema. As pessoas estão criando, sem querer, tudo isso que está acontecendo nesse planeta.
Agora, quando se fala que é preciso se iluminar, é por causa disso. Sem iluminação, o que acontece? O ego domina. E, se o ego domina, o ego emanará ódio, inveja, ciúme, raiva, etc., inevitavelmente. O que é o ego? É um crocodilo. E como que pensa um crocodilo? Pesquisem na internet. Complexo R. O livro que detalha o Complexo R custa R$ 1,30, R$ 1.300. É possível todo mundo ler, ao custo de R$ 1,30, um livro sobre o cérebro reptiliano. Todo ser humano tem o que emana um réptil: poder, controle, território, matar. Tudo o que for poder. Se as pessoas usassem a mesma energia, estou falando em quantidade de energia, não é qualidade, que emanam para destruir algo, para, por exemplo, colocar um carro na sua garagem, trazer um apartamento, 10 apartamentos, 500 apartamentos, 50 Rolls Royce, estaria resolvido, porque é a mesma energia. A mesmíssima energia, só que em vez de polarizar no negativo, polarizaria no positivo, na sua casa, na sua fazenda, etc. O Criador não é mesquinho. Ele não tem nenhum problema que vocês possuam 50 Rolls Royce, meia dúzia de aviões. Pode ter o que for. Olhem o universo. Ele gerou isso, com um único pensamento, há 14 bilhões de anos atrás, emanou, pumba, universo, isso que está aí. E os humanos não conseguem nem enxergar onde termina, só enxergam 93 milhões de anos-luz à frente e depois. Nem conseguem ver, ainda, bilhões de galáxias, com bilhões de estrelas. Planeta que é só diamante puro, outro planeta é ouro puro, e assim por diante. O que é tudo isso? Átomos, elétron, próton e nêutron. Juntando esses elementos vira ouro, cascata de ouro, bilhões e trilhões de toneladas de ouro. E daí? O Criador faz isso brincando. Ele constrói planetas, nebulosas, galáxias, num estalar de dedos. Vejam as explosões de raios gama, por exemplo, como se explica? Como a astronomia explica? De onde emergiu aquela energia para entrar nesse universo? Como a energia é estável no universo, é um número que não se modifica, se está entrando isso, jorrando sem parar, para dentro do universo? Pois é. Mas, para não falar que tem alguém injetando energia nesse universo, porque quem é alguém? Alguém consciente. Então, para não falar do todo, fala que não se mexe em nada, está tudo estável. Outro ponto é: qual o problema em existir a ressonância harmônica? Porque tem terapeuta reclamando que existe a ressonância harmônica. Acha que a ciência, a tecnologia no universo, está parada? Se na Terra o negócio não para, quanto mais no universo. Qual o problema de transferir uma informação, qualquer que seja, para determinada pessoa? Ela dará um ganho de N encarnações em uma. Quantas encarnações são necessárias para que a pessoa expanda sua consciência? Porque 80 anos, aqui, é nada, praticamente nada. Não para as pessoas que estão nesta sala, que estão tendo outro ritmo de expansão, mas aí fora, os 7 bilhões da Matrix. Qual a visão que eles têm da realidade? Qual a compreensão que eles possuem da realidade? Como funciona este mundo, este planeta? Como funciona a economia, a sociologia, a política, a educação, a saúde? Pergunta para essas pessoas. E aqui, nessa sala, só tem classe média, certo? Aqui não vem pobre. Rarissimamente, de vez em quando, vem um porteiro de prédio, que é meu cliente. Por isso, eu sei que ele é. Mas aqui não tem pobre, não vem nenhum.
Vejam que essa informação de jeito nenhum chega a quem precisa. Se a classe média não entende como está montado este planeta, imaginem os pobres. Interessante é essas pessoas que estão preocupadas com a ressonância, achando que a ressonância vai tomar o mercado e os clientes delas. A ressonância atende meia dúzia de pessoas, porque existe a limitação física de uma pessoa. O planeta tem 365 dias por ano. Não dá para trabalhar mais que isso. Mais que 24 horas por dia, não dá para trabalhar. Mais que 7 dias por semana, não dá. É para um número ínfimo de pessoas, por mais que se atenda dia e noite. Como se faz? Ínfimo. No entanto, está incomodando, porque existe a ressonância. Essas pessoas querem limitar a iniciativa do todo. Eles vão dizer para o todo o que ele pode fazer no universo dele, que tecnologia ele pode deixar aparecer, onde ele quiser, etc. Ou terá que ficar vivendo 80 anos, 300 mil encarnações, e não sai daquilo? Acha que o todo não está enxergando um negócio desses? Nasce e morre, nasce e morre, nasce e morre, nasce e morre, 300 mil vezes e muda o quê? Nada. O todo não está vendo isso? Depois, o povo que está do outro lado reclama que está lá, no fim da fila. Também tem fila do outro lado. Encarnou, veio aqui e fez o quê? Nada. 1, 2, 3, 4, 50 vezes. Morre. Diz: quero voltar. Espera, aí, amigo. Vamos dar chance para quem pode ser que faça alguma coisa, não é? Fica lá esperando. Tem 25 bilhões na sua frente, neste planeta, na fila. Encarnar é um privilégio astronômico. E o que se faz? Nada. Come, bebê, dorme. Come, bebê, dorme. Come, bebê, dorme. Morre, pronto. Vai levar quantos milhões de anos para ter uma luzinha de iluminação? E parece que iluminação é algo do outro mundo, não é? Parece que é coisa dos orientais, que você tem que ir lá, para o Tibete, e ficar 200 mil anos meditando. Parece que é algo assim. O que é iluminação? É só reconhecer a existência da centelha divina e deixá-la trabalhar. Pronto, só isso e está iluminado. Pega o ego, coloca de lado e deixa a centelha assumir 100% do aparelho. Pronto, luz. Voltou o ego, trevas. Pois é. Mas, onde ficam meus interesses particulares? Eu preciso ir lá, no boteco encher a cara todo dia, toda semana, ou eu preciso ganhar milhões e milhões e milhões e milhões, sabem, não é? Isso não tem fim, é insaciável. Nenhum crocodilo se sente seguro com qualquer território. Todo império precisa conquistar mais e mais e mais e mais, devido à insegurança que há. Se tiver um vizinho, pronto, é um problema, é uma ameaça potencial. Temos que dizimá-lo. Qual é o ideal dos crocodilos? Um único governo mundial. Fim. Pai, não tem vizinho, só tem servos, escravos. Não tem ninguém mais que possa ameaçar. E nós estamos caminhando, aceleradamente para isso. E quem percebe? Meia dúzia. Meia dúzia. Quem percebe que falta um trizinho demonstra algo muito pequeno, para chegar nesse ponto. E depois de certo ponto é livre-arbítrio. O todo quer que a pessoa seja livre. A pessoa quer ser escrava. O todo tenta que seja livre, mas, se optar, eu quero ser escravo. Você pode ser livre, mas, eu quero ser escravo. E? Tem certeza? Está bom, você pediu. Quando você mudar de ideia, me avisa.
Experimenta a tragédia que as pessoas, os humanos normais, mortais, assim como nós aqui, acham que eu não posso fazer nada com relação a isso, não é? É algo tão macro, tão estratosférico que está fora do meu alcance. Eu não tenho nada a ver com isso. Tadinho de mim. Eu sou sozinho. Como é que eu vou mudar toda essa estrutura? Liberdade tem um altíssimo preço. Altíssimo. Se não estiver disposto a pagar, será escravo. O preço é alto. Então, abdicar de pagar o preço é, simplesmente, se omitir e, por decorrência, aprovar a coisa. Lembram que falamos que, se o sujeito está iluminado, ele não faz um empréstimo quando ele sabe que o tomador não consegue pagar. Pois é. Quem está iluminado não faz isso. Lembram-se da mulher do café da usina nuclear que fabrica bomba atômica sem parar. Acham que ela imagina que tem alguma coisa a ver com as bombas atômicas? Que quando pulverizou o povo ela achou: eu não tenho nada a ver com isso não. Não, não. Foram eles. Eu só fiz o cafezinho. O mundo mudaria rapidamente, num estalar de dedos, em dias, se um número considerável se posicionasse. Mas para isso, precisa estar iluminado, senão, quem manda é o ego. O ego vai ficar preocupado com casa, carro, apartamento. Por exemplo, os compradores, o pessoal que realizam as compras nas empresas, assinam e decidem. Compra desse ou desse, se os compradores falassem: não aceito nada por fora. É o que é, e acabou, o mundo mudava ou não. Num instante. Bastaria que todos os compradores, ou 90% deles, falassem: eu não assino esse pedido de compra. Eu não vou participar dessa licitação, desta forma banal. Mas, as pessoas vão dizer assim: mas eu não sou comprador. Eu não sou uma mulher do café da usina nuclear. Eu não faço empréstimo, não aprovo empréstimo para ninguém. Eu não sou do departamento de crédito, de nada, mas muita gente viaja de avião, não é mesmo? E, por um acaso, em algum aeroporto que vocês vão, tem uma revista pessoal digna de qualquer estado policial orwelliano, de 1984, George Orwell. Por um acaso, já foram a um aeroporto desses? Não precisa levantar a mão. E as pessoas acham que é a coisa mais normal do mundo ter uma revista desse tipo. E nós não estamos caminhando para um governo único mundial, uma ditadura mundial? Não estamos. E quando chegou lá, na hora da revista, vocês falaram: não passo por esta revista, então o senhor será deportado. Amém. Para onde eu vou? Qual é a porta que eu já entro? Pois é. Bastavam alguns. Quanto? Alguns milhares de pessoas. Não precisa milhões, alguns milhares de pessoas fazerem isso, que era notícia na internet no mundo inteiro. Os 7 bilhões ficariam sabendo que houve meia dúzia que tiveram a coragem de falar: eu não me submeto a isso. Mas, quando o ego vai fazer? Jamais. O ego jamais fará isso. Só a centelha é capaz de fazer um negócio desses. Quem aqui já assistiu ao filme 1900, Um Pianista no Mar? 1, 2, 3, 4. Recomendo que todos assistam. Há um momento no filme que ele precisa optar: ou ele desce do navio ou não desce. Ele nasceu no navio e viveu no navio, e todos falando: não, você precisa descer. Você precisa descer. Desce. Você precisa ganhar muito dinheiro, comprar umas mansões. Você vai ficar milionário. Fama, sucesso, glamour bom. Eu vou estragar metade do filme, mas tudo bem, não é? Ninguém assistiu, mesmo. A decisão que ele toma é a decisão que todo ser humano tem que tomar,
Mais cedo ou mais tarde, seja nesta encarnação, na próxima, seja em quantas próximas. Mais cedo ou mais tarde terá que tomar essa decisão, porque é a decisão que abandona o ego e deixa a centelha assumir. E quando ele toma a decisão, ele passa uns dias, uma semana, quieto, pensando, tendo uma catarse. Lá, o menino tem uma catarse, de alguns dias. Termina a catarse, ele continua a vida dele e diz: resolvido. Estou pronto. Vamos em frente. Aquilo é uma catarse, uma introspecção. Olhou para dentro e tomou uma decisão, mudou. É isso que as pessoas precisam fazer quando fazem a ressonância. Elas precisam pegar dias e dias e dias e olhar para dentro e fazer a mudança. Tomar a decisão de deixar a centelha atuar e deixar o ego de lado. A resistência a fazer é que impede a centelha de trabalhar e impede que as situações possam fluir na vida da pessoa. Não haverá carência de nada na vida da pessoa se deixar a centelha trabalhar. Mas o ego conta outra história, não é? O ego fala: se você me deixar de lado vai morrer de fome. É o inverso. A centelha é o todo. E como que o todo pode morrer de fome? Mas isso precisa ser sentido, não é algo intelectual. A centelha é sentimento. Se fosse intelecto era fácil, mas como é sentimento? Sentimento, em um planeta igual a esse, não tem vez, porque tudo é custo x-benefício, não é? Tudo é cálculo de vantagens, desvantagens. Poder.L. Couto e Osho 817. Como a pessoa vai aplicar o equilíbrio de Nash na vida dela? Jamais. Olhar o interesse dela, exemplifica com uma espectadora, primeiro que o meu. Isso é equilíbrio de Nash. Precisa olhar o todo antes de si, precisa olhar o grupo. Eu vou ter 50 Rolls Royce e aqui todo mundo vai passar fome. É assim que funciona aí fora. Esse planeta está montado em cima dessa forma de pensar. Adam Smith. Já foi falado, aqui, em palestras anteriores, e vamos falar bastante. Adam Smith ficará mais famoso ainda, certeza. E o David Ricardo? Esse é outro famoso, também. O que o Ricardo disse? O planeta produz o que ele faz de melhor, pelo mais baixo custo. O planeta B faz a mesma coisa. Um vende para o outro vende para um e todos ficam felizes. Em que planeta esses dois viveram? Tem uma coisa que não bate. Toda a vida, neste planeta, está baseada nesses dois, e mais alguns, porém eles são fundamentais. Mas, na prática, as coisas não funcionam dessa forma. O que não cai a ficha é que, absolutamente, tudo na vida das pessoas está debaixo da concepção desses dois, Adam Smith e Ricardo. Isso é que é vendido para o povo, de que os dois escreveram as escrituras sagradas, aquilo é sacrossanto e não pode ser jamais mexido. E também que aquilo é a melhor forma de administrar o planeta, e que todos saem ganhando quando? Só tem um probleminha de data. Quando? Daqui a 1 milhão, 50 milhões de anos, 1 bilhão de anos? Quando? Porque até agora só está piorando, 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 piorando. Ou o mundo, o planeta Terra, é a Avenida Paulista, a Quinta Avenida? Para quem mora na Avenida Paulista, nossa! O Brasil é maravilhoso, não é? Para quem mora de frente ao Central Park, pelo amor de Deus, é o céu, o paraíso. Vocês não imaginam o desespero que tem determinadas pessoas para morarem de frente ao Central Park, casa, carro, apartamento. Só que um apartamento de frente ao Central Park é milhões de dólares. Mas é o problema casa, carro, apartamento.
Meia dúzia de pessoas que tomassem essa decisão, que nós estamos falando aqui, na sua vida prática, e tem N exemplos, N possibilidades de você falar. Não mudam o planeta. Mas o problema é o seguinte: quem acredita que deve falar? Não? Não vou dizer que tem coragem de falar. Não, é pior, quem acredita que é preciso falar. Não para essas situações, e que se falar. Não, tudo muda. Sem fazer sacrifício não haverá mudança nunca. Ah, eu não poderei andar de avião? Não, não anda de avião, mas você quer descer do navio? Então, desce, desce. Faz parte do sistema. Entra no sistema, entra na Matrix, vive na Matrix e arca com as consequências de viver na Matrix. Como o Brasil é um país abençoado, as coisas chegam bem amortecidas aqui, certo? Apesar de toda esta miséria. Porém, mesmo assim, é muito, muito atenuado, em relação ao resto do planeta. Mas mesmo assim, mesmo atenuado, mais cedo ou mais tarde, a ondinha de choque chega. Está entrelaçado com o mundo inteiro, interdependente. Tudo isso é sistema de crenças, certo? A sua casa, carro e apartamento não aparecem, devido a tudo que eu estou explicando aqui. Pode parecer que uma coisa não tem a ver com a outra, mas, interdependente quer dizer o seguinte: um sujeito faz uma besteira lá, e você morre aqui, certo? Lembram? A borboleta bate a asa, lá, na Tailândia, e tem um furacão em Nova York. É isso aí. Mas isso é na natureza. Na hora que fica entrelaçado economicamente, você não tem mais saída, porque agora você está na dependência de qualquer coisa que um sujeito, do outro lado do mundo, resolva fazer. E se, do outro lado do mundo, ele resolve vender uma casa para alguém que não tem a mínima condição de pagar, o seu emprego aqui vai para o espaço. Hélio Couto e Osho 819. Quantas pessoas enxergam isso? Quantas pessoas são contra a interdependência? Quantas pessoas são? Meia dúzia. Meia dúzia. Essa semana eu li uma entrevista de um ex-diretor do FED, recente, o sujeito responsável por aprovar as QE 1 e QE 2. O que significa QE? O que é um socorro, mas tem uma cláusula que permite socorro infinito e ilimitado. Pode fabricar dinheiro. Fabrica quanto for. QE 1, você fez inúmeras besteira. Fez. Tá. Quanto você precisa? $1 trilhão. Enter. E você? Ah, precisa de $700, 700 bilhões? Enter. E você? Enter. Estão todos respirando. Ótimo, beleza. Ninguém arca com as consequências do que fez, está tudo certo, porque Enter. Essas pessoas falaram. Mas as coisas não estão andando. Ficou tudo meio mal parado. 2008, 2009, 10, 11, 12, 13. Precisamos de um crédito. Mas, sabe-se lá quando, ad infinitum. Não tem problema QE 2, a outra foi a QE 1. Enter, $85, 85 bilhões todo mês, para vocês se divertirem. Está bom assim? Está bom. Certo, beleza. Então, está na UTI, unidade de terapia intensiva, com sangue, soro, em estado de coma. Está custando fabricar $85 bilhões todo mês, para manter em estado de coma. $85 bilhões. Enter, enter, enter. Quem deu a entrevista disse: vocês achavam ou acham que nós sabíamos o que estávamos fazendo? Nós não tínhamos a menor ideia do que estávamos fazendo. Ex-diretor do FED. Não tínhamos a menor ideia do que estávamos fazendo. Precisa fabricar. Fabrica, enter, enter. Um mês atrás o sujeito do Enter disse:
Eu acho que não precisa mais de Enter. Pelo amor de Deus, é o fim do mundo, tente. Está bom, Enter. Agora, nós estamos nessa situação. Se não der o Enter, tente, é o fim. Sabe aqueles filmes americanos do fim do mundo? O após fim do mundo. Aquelas cidades fantasmas, matos rolando, tudo abandonado, tipo o seriado Walking Dead. É aquilo lá. Se não der o Enter, vira Walking Dead. Daí, o sujeito do Enter diz: tudo bem. Não é meu mesmo. Enter, eu citei o filme O Capital há, aproximadamente, um mês. Naquela semana estava passando em São Paulo, em um cinema. Na sessão das 5 da tarde, naquela semana, sabe quantas pessoas tinham no cinema? 12 pessoas. A sala comporta 300 pessoas, e havia 12. Há 20 milhões de pessoas na cidade de São Paulo. Um filme de Costa Gravas, sobre o capital, havia 12 pessoas. Isto significa o quê? Que ninguém está preocupado com o problema e nem para entender qual é a situação. Perceberam? É assim. O que a pessoa tinha que fazer? Ir ao cinema. O custo de R$ 20 do cinema, na Avenida Paulista. Se esse filme ficasse em cartaz 1, 2, 3, 5, 6, 10 meses, um ano, já imaginaram? O mundo muda. Um filme. O documentário Quem Somos Nós? Ficou 5 meses em cartaz no cinema, aqui em São Paulo. Tinha 3 sessões, pelo menos, por dia. Significa que tem um número de esotéricos em São Paulo ou na Grande São Paulo, bem grande, que lotou, durante 5 meses seguidos, uma sala de cinema. Se pesquisar os blockbusters, sucesso de bilheteria, que passam, duram quanto tempo? 1, 2 semanas. Precisa ser um filme extraordinário para ficar o quê? 1 mês. O filme Quem Somos Nós? Ficou em cartaz 5 meses, e O Capital tinha 12 pessoas. O filme sobre a vida de Hannah Arendt, uma filósofa, ficou 1 mês em cartaz, antes de O Capital. Então, filosofia durou 1 mês, lotado o cinema, praticamente. Imaginem um milagre, hein? Uma filósofa lotou durante 1 mês, a mesma sala. Sai a filosofia e entrou a economia, para explicar a situação atual, 12 pessoas. 1 semana. Claro, o cinema vai ficar lá às moscas. Já puseram outro filme. O filme O Capital mostra o quê? Como funciona esse mundo aí de fora, como funciona isso. Entenderam? Está explicado no filme como funciona toda vez que vocês entram em um banco para fazer uma operação qualquer. O filme O Capital mostra, exatamente, como funcionam as operações. Vocês vão ao caixa eletrônico e depositam, tiram, pagam, usam código de barras, não é? Casa, carro, apartamento, financiamentos, etc. O filme explica como funciona o lado de dentro, não o lado do caixa eletrônico para fora. Vocês explica como funciona para dentro, e ainda de maneira bem light, engraçada. E tem sexo, certo? O sujeito colocou o sexo para ver se o povo ia ao cinema. Não adiantou. Foram 12. Nem tendo sexo foram assistir. É um planeta muitíssimo complicado de se poder ajudar. Porque os humanos não querem ajuda. Por mais que se oriente, estimule, motive. Vai fazer o quê? Um passe de mágica, estalar os dedos. Para pôr isto, aí fora, funcionando, se fizer isso e estalar os dedos, vai contra o interesse de todos os egos, dos 7 bilhões. Portanto, não pode fazer isso, não pode. As pessoas falam.
Pai, se descessem uns ETS, extraterrestres, na Praça da Sé, ou em Washington, e resolvesse tudo, acho que não analisam 30 segundos essas ideias. É tudo a visão romântica da vida, certo? Só pode ser. Independence Day. Assistam. Esse filme mais pessoas assistiram. Bom, não é à toa. Will Smith já salvou o planeta Terra várias vezes. O filho dele disse: "Pai, você vai salvar o planeta de novo?" Ele respondeu: "Eu sou obrigado." De vez em quando, ele precisa salvar o planeta. Vocês acham que um ET, descendo aqui e fala: "Eu vou resolver o problema da fome", ele não termina nem essa frase. Quando ele falar a palavra fome, acabou, cortaram-lhe a cabeça. Por quê? Porque para resolver o problema da fome vai afetar muitos egos. E esses egos não querem que mexa no quadradinho deles, com os patinhos que estão lá para o jantar. Tem solução para tudo. Tem, num estalar de dedos, mas não consegue ir no cinema. E quando sair o filme em DVD, por um acaso, venderá 200 mil cópias, 500 mil? Capaz de nem sair. Vocês acham que a editora vai avaliar dublagem e todo o custo disso para vender quanto? Vieram 12 pessoas, esquece. O DVD da Ana é possível publicar, porque foi um mês de público. Foi lançado há alguns dias o livro O Mapa e o Território, Alan Greenspan, que ele conta a versão dele sobre a crise. Ele era conhecido como o Oráculo. Imaginem, se ele fizesse assim, apertasse o botão, e se ele não fizesse, tchic, 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 evaporava. Leiam o livro, vejam o que ele diz. Não tínhamos a menor ideia do que estava acontecendo quando se tem acesso a uma literatura dessas, em que o sujeito fala, vamos supor que ele falou a verdade, eu não tinha previsto isso, então, o mundo está na dependência de pessoas dirigindo esse tipo de instituição, que um enter acaba o mundo, a civilização, e que diz, eu não sabia o que estava acontecendo. Qual é a consequência desse livro? Nada, nada. Saiu, lá, 1 milhão de pessoas, 100 milhões, em protesto. Quantos protestos por causa desse livro houve? Do que ele fala no livro? Algo assim? Nada, nada. Quantas pessoas leram esse livro na América? Meia dúzia? Quantas? Umas 3.000 pessoas. Quem quer ler um livro do ex-presidente do Federal Reserve? Quem quer ler? Os economistas, os donos dos bancos, os investidores. Meia dúzia, não é? Dá 3.000. Vocês têm ideia do tamanho do problema? Porque todo mundo acha, chama-se projeção isso, que o oráculo sabe o que está fazendo. Podemos dormir em paz, porque está tudo garantido para o amanhã, meu emprego, casa, carro, apartamento, porque o oráculo sabe o que está fazendo. Leiam o livro e vejam o que ele fala. Sabe o que ele fala no livro? Que os humanos não têm a capacidade de mexer nas subpartículas de atômicas, isto é, ele não tem nenhuma ideia do que é mecânica quântica. O que será que está acontecendo? Desmoronou aqui, desmoronou ali, desmoronou lá. Como faz para não desmoronar? Enter, enter, sem parar, enter. Transfere trilhões, 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 trilhões. Toda a filosofia dele, todo o conhecimento, está baseado em quê? Na física do Newton, na física clássica, matéria, isso aqui, demonstra ao redor, é matéria, Adam Smith e Ricardo. Leiam o livro. Todos os livros deles que vocês lerem, falarão que está tudo sendo feito de acordo com Adam Smith e com Ricardo, e portanto, não há outro jeito de fazer. Só tem essa maneira. E o que Adam Smith falou? A lei dos crocodilos. Faz o melhor que você puder pelo seu ego e não pense em mais nada.
Você indica a pessoa plateia. Faz o melhor que você puder para o seu ego e dane-se o resto. Você indica outra pessoa, faz a melhor coisa para o seu ego e dane-se o resto. Se todos os 7 bilhões fizerem o máximo pelos próprios egos e que se dane o resto, o mundo ficará uma beleza. É nisto que eles acreditam. Se pesquisarem todos os livros de economia deste planeta, está falando isso. E não chegamos, agora, numa época em que todos apoiam isso? Todos. Ou não? Acabou a ideologia, certo? Essa é uma palestra politicamente incorreta, um absurdo, certo? E acabou. Não tem mais ideologia. Não tem esquerda. Não tem direita. Não tem centro, certo? Não tem mais ideologia nenhuma, só business, apenas ganhar dinheiro, mais nada. Pois bem, uma filosofia dessas está baseada em quem? Newton, Ricardo, Adam Smith, etc. O planeta inteiro está desse jeito. Enquanto tiver enter, beleza. Como se diz? Está vivo, sangue, soro. Está vivo. Está estável. Último boletim. Está estável. Tem 6 milhões de desempregados na Espanha, um país que tem 17 milhões que trabalham e que não tem alternativa nenhuma, igual tem o Brasil. Lá, ficou o desemprego. Ficou. E quando sai disso? Sabe o que eles falam? Não, 18. 20. Não, 25, entenderam? 40. Vai sair, sim. Uma geração, não é? Quando a geração inteira morrer, aí vai ficar bem, não é? Daqui a pouco vão dizer: ah, não vai dar. Precisamos de 2 gerações. Quando em 1929, as ações fizeram despencaram e, em 1933 chegou ao fundo, sabe quantos anos levaram para voltar à posição inicial, subir? 25. Levou 25 anos para voltar onde estava. E só voltou porque houve a Segunda Guerra Mundial, caso contrário, não voltava até hoje. Portanto, qual é o plano para tirar do buraco e parar de fazer o enter? Outra guerra mundial, lógico. Ou, melhor que isto, um governo único mundial. Pronto, aí, fim. Resolvido o problema, certo? Acabou. Um exército, um governo, uma moeda, fim. Acabou, fim. E faltam 3 para chegar nesse ponto e todo mundo dormindo em berço esplêndido, os 7 bilhões, que não enxergam isso. Então, algo como ir ao cinema. Se esse filme ficasse em cartaz 1, 2, 3, 4, 5 meses. Para ter 5, 6 meses, precisa muitas pessoas assistirem, certo? Você foi e falou para o outro, que falou para o outro, que falou para o cunhado, que falou para o irmão, que falou para o tio, que falou para o sobrinho, e está indo gente no cinema, e a notícia está correndo, e no Facebook o negócio está toda, certo? Está indo gente, está indo gente, está indo gente. O que vai acontecer? O estado de consciência das pessoas vai expandir. Vão começar a falar, a conversar. Conversar do assunto proibido, esse que nós estamos falando aqui hoje, o indizível. Imaginem. 6, 7 meses o povo assistindo, a mídia que já deu isso. Teremos toda a mídia do mundo comentando sem parar, caso o filme desse 2, 3 meses de audiência. E o que eles iriam falar? O contrário de tudo que eu estou falando aqui. Eles iriam dizer: Adam Smith é sacrossanto, não se pode mexer no que o homem escreveu. É a lei eterna. E o probleminha daqueles 2 bilhões que estão passando fome e ganhando 2 dólares por dia, e morando na casinha de lata, é só um detalhe. Coloca pra baixo do pano isso. Eles melhoram, lá na frente eles melhoram.
Esquece. Isso é desconfortável. Há um número infindável de mulheres que são escravas sexuais distribuídas por todos os lugares, bordéis, lá na Ásia, Oriente, Oriente Médio, África, etc. Não é bordel de prostituta que quer trabalhar como prostituta, certo? Não é. Isso é uma situação, algo de livre e espontânea vontade. A assistência médica, seguro social, igual nos países nórdicos, certo? Tem proteção, a polícia te protege. Sem problema. Isso aqui é livre-arbítrio. Você quer trabalhar nisso, sabe o que está fazendo, problema seu. Só que nessa situação, contam-se nos dedos. As escravas são aquelas meninas de 10, 12, 15 anos, que são levadas à força para trabalhar em tudo isso aí. Assistiram ao filme Senhores do Crime, Viggo Mortensen? Quem assistiu, aqui? 3 pessoas. Puxa, esse dá menos ibope que o Capital. Porque esse mostra a máfia russa, o tráfico de mulheres, etc. É isso. Acham que Hollywood não tem pessoas com consciência? Tem. Tem diretor excelente? Tem. Tem roteirista? Tem. Tem ator, tem tudo. Tem até dinheiro para fazer um filme desses, apenas com astros, só top. Quem assistiu? Ninguém. Quando há uma rara oportunidade de um segmento desses, que vive da ilusão, da ficção, só de vender a imagem colorida da vida, de vez em quando, tem lá 1, 2 ou 3 que faz roteiro da realidade. É isso aqui, dentro do que é possível aparecer em um filme. E quem assiste? Ninguém, ninguém. Poderia ficar citando quantos filmes. Quantos livros, e não é algo que vocês precisam ir lá à rodovia I-55, Europa do Leste, para retirar as meninas que estão lá, para salvá-las, porque ninguém tem uma instituição que possa ajudá-las, nenhuma instituição. Se você for lá tirar uma menina, o que você faz? Você terá que levar para sua casa e sustentar, porque não vai ter uma instituição onde você possa colocar essas meninas para ajudar, nenhuma. Isso porque ter escravos humanos, neste planeta, é o normal. Custa menos de 10% hoje, um escravo que custava muito em Roma, ficou baratíssimo. O que vocês acham que acontece com um pesqueiro? Está no meio do mar, pescando sem parar. Lotou o navio e ele precisa ir a um porto para desovar, uma pesca predatória, lógico. Tudo off, tudo off. Quando você compra um peixinho, nem pensa nisso, não é mesmo? Não pensa que aquele peixinho foi pescado por um escravo, levado para um porto off, transferido para outro navio off, até chegar, e, lá, tem umas pessoas trabalhando sem parar, só por comida. E, quando termina o serviço, soltam essas pessoas no meio do mar. Quanto vale pescador desses? Se colocar na cabeça de um discípulo de Adam Smith, tudo é lucro. Prejudicou o lucro é um negócio que precisa ser cortado. Cortar os custos para aumentar a lucratividade. Você já precisa alimentar o sujeito, mal e porcamente, ele precisa comer, caso contrário ele não produz. Bom, o navio está cheio de peixe. É preciso levar esse escravo de volta para a casa dele ou para a África, seja lá onde o porto for, e alimentar esse sujeito até chegar lá. Se quando chegar lá, você pode arrebanhar vários escravos e encher o navio para começar a pesca novamente, porque transportar esses escravos para lá? Isso está totalmente contra a teoria econômica do Adam Smith. É só levar a sério, percebem? A questão é que a maioria da humanidade não leva a sério. Pão e queijo. Ferro e fogo. Não. É tudo um oba-oba, certo? Vamos levando. Tem um jeitinho, empurra, aí não é assim. Principalmente no Brasil. Aqui, tudo é fácil.
um continente inteiro para 200 milhões e, ainda, 150 nessa situação. Mas aqui é o paraíso, perto do resto. No resto do mundo o negócio é pão, pão, queijo, queijo. Adam Smith. Carregar esse cidadão é prejuízo, joga ele no mar e acabou. Chega lá, pegamos mais uns 50 desses, não tem mais de 1 bilhão, 1 bilhão e 300, 1 bilhão e meio. É só pegar mais alguns. Oferece, fala que vão ganhar um salário, sabe aquelas coisas. No filme Senhores do Crime, a promessa que fazem para as meninas na Rússia, de 15 anos de idade, é que elas vão ser muito felizes. Terão emprego em uma loja em Londres, serão modelos, vão fazer cinema, música, etc. E as meninas de 15 anos vão lá para o oeste, o paraíso da Europa Ocidental. 70% das meninas de 15 anos acham que a prostituição é uma profissão válida, uma alternativa. 70% dessa geração que tem 15 anos. Essa é a realidade, nua e crua. O Amit Goswami está falando sobre há quanto tempo? Uns 25 anos. O universo autoconsciente tem quantos anos esse livro? Uns 20 anos. O Tão da Física, Fritjof Capra, tem quantos anos? 25 anos. São todos PhDs em física. E está nas prateleiras de autoajuda de qualquer livraria. Autoajuda. Quantos revolucionários já não vieram nesse planeta com a melhor das intenções? Vamos mudar. Vamos, e troca todo mundo, tiram todos, depois troca todo mundo tudo como dantes no quartel de Abrantes. Não adianta trocar uma pessoa que não está iluminada por outra não iluminada, certo? O não iluminado, qual é o interesse do sujeito? Casa, carro, apartamento, queijo mineiro branco, bombom marca tal, picanha, certo? Enquanto esta pessoa não comer queijo mineiro branco fresco, até sair pelas orelhas, ele não sossega, não vai se acalmar, não adianta. Não adianta. Enquanto ele não comer bombom marca tal, até ter uma intoxicação, ele não vai parar. Enquanto ele não comer 2 toneladas de picanha, ele não para. Enquanto ele não tomar tudo quanto for cerveja, whisky, champanhe, etc., e rolar de bêbado a vida inteira, ele não sossega. Enquanto ele não for a todos os bordéis do planeta Terra, ele não sossega. Casa, carro, apartamento, nós estamos falando como é um ser humano normal. Como é um crocodilo? Como é? Enquanto ele não satisfazer os seus apetites, ele não muda. Maslow. Escala de Maslow, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto degrau. A classe média tem comida. Vocês ficam calmos porque sabem que saem daqui e jantam. Amanhã, tomam café da manhã, almoçam e jantam. Por isso, está todo mundo calmo. Mas, vem o próximo probleminha, certo? Por que não vem aqui o povo do degrau? Porque eles estão lá passando fome. Com fome, a pessoa não consegue raciocinar. Vocês acham que o sujeito viria aqui, escutar 3 horas de mecânica quântica passando fome? Pegamos a classe média, nós, aqui, parados no segundo degrau. Pronto, não se sabe o que é pior, se é passar fome ou não ter sexo, certo? Porque, enquanto não resolve o segundo degrau, esquece. Esquece. Tenta arrumar alguém para trabalhar. Não tem, não tem. Porque este é o problema. Relacionamentos, é o nome politicamente correto para essa coisa, certo? Todas as novelas são sobre esse tema. Os filmes. Ou tem os filmes de guerra para os homens, e os filmes de romance, para as mulheres. Pronto, está resolvido. Ganhar dinheiro em Hollywood é a coisa mais fácil que existe. É banal.
igual ter loja em shopping. Abre uma loja de sapato feminino que você está feito, porque é só, nunca mais você para de vender sapato. Nunca. Imelda Marcos, esposa do ex-ditador das Filipinas, tem mais de 800 pares, e não era o suficiente. Portanto, se você acha que ter 50 já está feliz da vida. Ah, quando eu chegar com 800, aí eu estou bem, você acha? Nós temos um exemplo que não é bem assim. A mulher tinha 800 e não estava bem. E você sabe por que o problema é o sapato feminino, não é? Assistam ao filme Lolita, Stanley Kubrick, 1962, um gênio. Porque o filme foi proibido na Europa inteira quando o filme foi lançado. O que tem no filme? Nada. Só tem o pé da menina, na abertura do filme. Os créditos passam e está lá o pezinho da menina. Qual a idade dela? Uns 15 anos? Só o pezinho da menina. O filme foi proibido na Europa inteira. E todas as lojas de sapato funcionam em cima do arquétipo do pé feminino. Sabem o que significa um pé feminino? O órgão genital feminino. Por isso que a psicanálise existe e funciona, porque o inconsciente é algo real. O povo materialista pode achar o que quiser. Tira o pé do sapato e balança, perto de um homem, para verem a reação. Cutuca a onça, para ver. E não sabe. Será porque um sujeito tomou umas atitudes meio, não é? Eu só tinha tirado o pé do sapato. E quando eu pergunto na palestra, não essa daqui, que tem 40 mulheres na sala, vocês sabem o que significa um pé feminino? Ninguém responde. Vocês nunca perceberam como é que os homens reagem a um pé feminino? Não, nunca. Aluno. Antes do senhor falar eu não sabia. Assisti a sua palestra e depois comecei a cobrir o meu pé. Só que vende-se sapato feminino sem parar por causa disso. E o sapato está fazendo o quê? Qual é a função do sapato nessa história toda? Propaganda. Bingo. Propaganda. Você põe o sapato de um jeito, o sapato de outro, o sapato de outro, o sapato de outro, vai trocando, sandália de tudo quanto é possível imaginar, para ver se algum homem se interessa. Porque todo o problema é arrumar um parceiro. Enquanto isso não for resolvido, mais nada na vida interessa, nádica de nada na vida interessa. Pois é. E do lado dos homens? É mais catastrófico ainda. Chega o sujeito e estou fazendo a entrevista, eu pergunto, o que você quer, meu amigo? Pai, eu tenho que ganhar muito dinheiro. E? Para quê? Para comprar umas mulheres aqui em São Paulo, no ano da graça de 2013. Falar para ele, amigo, fica tranquilo. Compra lá meia dúzia. Eles entregam na sua casa. É possível isso? Tem 1.700 desses lugares, nas estradas federais brasileiras, só nas federais, 1.700 lugares de exploração sexual de menor de idade. Não é prostituta maior de idade, é menor de idade, escrava, 1.700 lugares diferentes, no Brasil. Então, o que se pode esperar da classe média? Publicamos o livro Amar, a bioquímica do amor, reaprendendo a amar e ser amado, sobre relacionamentos, dando toda a receita do bolo. O que aconteceu? Nada, nada. Quantas pessoas viram? Quantas pessoas entenderam? Quantas pessoas aplicaram? Se tiver uma, quando se disseca o assunto relacionamento, porque enquanto não for resolvido isso, a coisa não anda. Bom, então, está bom. Temos que fazer esse povo resolver esta coisa. Vamos dar toda a tecnologia para eles, de resolver os relacionamentos, como é que se conquista alguém.
dá a receita do bolo, toda a bioquímica, todo o procedimento, passo a passo. E, para ajudar, a doutora Helen Fisher ainda escreveu o livro Porque Amamos. Tudo aquilo que eu expliquei está lá no livro também. Vejam o que é ciência. Eu pesquisei de um lado, ela pesquisou do outro e chegamos à mesma conclusão. Está no livro. Vende o livro? Nada. Esse não devia ser o livro mais vendido do planeta. Sim, 3,5 bilhões de mulheres tinham que comprar esse livro, pelo menos. Vende quanto? 3.000? Hélio Couto e Osho 831. Quando se quer passar conhecimento, vamos resolver o problema relacionamento. Está a fórmula mágica aqui, só executa. Não fazem, não leem, não têm interesse, etc. Entenderam? Continua na tentativa e erro, um problema eterno. Do lado dos homens precisa ganhar dinheiro. Há N canalizadores explicando como ganhar dinheiro. Tem vários. Tudo o que pedirem, crendo que receberam a fórmula mágica, num estalar de dedos, já foi dada. Tudo o que falamos aqui, já se sabe há milhões e milhões de anos. Já se sabe. Todo planeta que começa é a mesma história, casa, carro, apartamento, etc. É necessário explicar tudo isso, pois espera-se que depois que tem comida resolveu-se relacionamentos. Viu que dá poder, aí, pula para autoconhecimento e, finalmente, espiritualidade. Assim, para se interessar pela centelha, precisa resolver todos os andares anteriores. Tudo bem, não tem problema, fornece a tecnologia para eles ganharem dinheiro, para resolver tudo. E nada. Será que cai a ficha de que todo o problema do seu dinheiro está debaixo da filosofia do Adam Smith? Venderam uma ideia de que vocês conseguem ganhar dinheiro, muito dinheiro, para ter as casas, carros e apartamentos. Do mesmo jeito que se fala para as meninas eslavas, vamos para Londres, que vocês se tornarão top model. Então, no mundo inteiro, seja um crocodilo que você vai ficar milionário. É óbvio que, quem fala isso, sabe que não existe a menor chance disto acontecer. Mal e porcamente, alguns conseguirão, uma casa, um carro, 2 carros, meia dúzia. E os bilhões e bilhões e bilhões morreram de fome. Quem sabe, quem está falando e divulgando, sabe que não existe a menor possibilidade de acontecer. Pois é. Só que eles, também, sabem que o povo não lerá Adam Smith. Não lerá o Ricardo. Não analisará e se ler é capaz de não entender nada do que está escrito. Antes da Segunda Guerra, quando a depressão estava toda, Lord Cairns foi chamado na América para dar uma palhinha. Como tirar isso dessa situação? Ele teve uma hora de conversa com o presidente, isso é história, terminou e perguntaram ao Cairns: o que vai acontecer? Ele respondeu: nada, e foi embora para Londres. Perguntaram para o presidente: e? Não entendi nada do que ele falou, perceberam? Então, qual a chance que alguém leia esses assuntos, entenda e divulgue? E que os outros se interessem, certo? Praticamente zero. O que acontece? Divulga-se o Adam Smith, sabe-se que ninguém lê. Está tudo montado baseado de acordo com a filosofia dele. Quando haverá a possibilidade de uma mudança? Nunca, nunca. Porque você faz uma propaganda maciça e o planeta inteiro passa a acreditar que a única opção que existe é aquilo lá. E não adianta vir o John Nash ganhar um prêmio Nobel de Economia, que ele é jogado às traças e só falam dele para falar de teoria dos jogos, entenderam? Acharam um jeitinho. Fica lá no escanteio, meu amigo. Nash é teoria dos jogos, não tem nada a ver com economia. Não se sabe o motivo que ele ganhou o prêmio Nobel de Economia. Deve ter dado um lapso no comitê, não é mesmo?
Por que deram o Prêmio Nobel de Economia para o Nash? Porque é o que está explicado no filme Uma Mente Brilhante. Ele provou que Adam Smith está errado, e deram o Nobel para ele. Mas eles sabiam que pode dar o Nobel, não tem problema. E, não vai dar nada, terá a cerimônia e tal, mas, o povo vai entender o que esse cara falou? Jamais, jamais. Portanto, tranquilo, o jogo continua, com Adam Smith. O problema é que este jogo levado a sério, dá no que deu em 2008. O que um gerente de banco deve fazer? Vender tudo o que for possível de produto do banco, certo? Você está na frente dele, ele vai oferecer todos os seguros, os planos de investimento. Tudo o que ele tiver vai derramar em cima de você para conseguir algo, uma mão lava a outra, certo? E o povo acha que está absolutamente correto. Ele está seguindo Adam Smith. Quando roubam tudo que se pode e colocam nos bancos dos paraísos fiscais, quem acha que isso está errado? Adam Smith fala isso. Ele está agindo de acordo com Adam Smith, ele tem que ver o melhor para ele. Se existe um risco de perder o dinheirinho dele em seu país, ele deve arrancar o dinheiro de lá e depositar no banco no paraíso fiscal, Adam Smith. Está tudo certo. E se ele usou todas as artimanhas para comprar tudo a preço de banana? Se ele fez tudo o que ele podia para quebrar o governo, porque não tinha nem tesouro, ele está errado. Não. Segundo Adam Smith, ele está certo, ele está procurando fazer o melhor para ele. Lembram? Vamos voltar. Se cada pessoa fizer o melhor para si mesmo, e só procurar o melhor interesse para si, isso for assim com 7 bilhões, ou seja, todos fizerem o que é melhor para si próprio, dará tudo certo. Portanto, quando um oligarca roubou tudo e transferiu para o exterior e quebrou um país, deixou 70% das meninas na prostituição, ele fez tudo certo, de acordo com Adam Smith. É só levar as conclusões lógicas, irrefutáveis, entendeu? Não, Adam Smith funciona só em um pedaço. Aqui, nessa outra circunstância, não pode usar o Adam Smith. O que é isso? Ou não é? Porque não é isso que eles falam para nós. Vejam bem, não é isso que se fala em economia. Adam Smith aqui, mas sabe, não é isso. É Adam Smith e fim. Comprem o livro do Alan Greenspan, ele vai ficar mais milionário, mas não importa, não é? Compra o livro dele e leiam o que ele fala sobre Adam Smith. Ele fala exatamente o que eu estou falando. Ou você segue a risca ou não vai funcionar. E vamos supor que ele acredite nisso, que não seja só política. Agora, você já viu sua vida dependendo de uma decisão do presidente do Fed, que não sabe bem o que está acontecendo. E as pessoas conseguem dormir. Como conseguem dormir? É um mistério. Bom, outro dia falaremos sobre isso. O pior de tudo, é que é facílimo mudar esta situação toda, neste planeta, e resolver todos esses problemas. Mas, precisa ter uma mudança no sistema de crenças. Sistema de crenças é aquilo que a pessoa acha que ela é. O ego dela é igual a crenças. Questionou as crenças, questionou o ego. Pronto. Risco mortal para o crocodilo, entenderam? Você questionou, acabou. Como é feita a doutrinação? Desde criancinha. Nasceu já começa. Eles falam. Colocou a ideologia dominante, pronto, aquilo passa a ser o normal. Aquilo não é a verdade, é o que colocaram na cabeça da criança, e ela levará até o resto da vida acreditando piamente. Imaginem uma mãe fazer a mutilação genital feminina na filhinha de 3, 4 anos de idade. Mas ela acredita nisso. Quando ela era pequenininha também fizeram nela e disseram:
Isso é a melhor coisa que tem. Tem que fazer. Nasce a filhinha dela, ela faz na filhinha. Quando a filhinha crescer, faz na netinha. E, assim sucessivamente, ad infinitum. Porque a mulher é um perigo, segundo o degrau de Maslow. Se na mulher não for extirpado o clitóris, para que não tenha mais, supostamente, nenhum prazer sexual, e para que não haja o risco de passar pela cabeça dela, de tentar algo nesse sentido, é melhor costurar tudo que sobrou e deixar um buraquinho minúsculo para passar o sangue menstrual. Infelizmente, elas continuam menstruando todo mês. Bom, então, deixe um buraquinho para passar o sangue, fim. Está garantido que ela não vai fazer besteira por aí. Planeta Terra. Planeta Terra. Como a pessoa vem fazer ressonância, por exemplo, um homem, e acha que a mulher é um lixo. O gênero feminino é um lixo. E quer ter resultados casa, carro, apartamento na ressonância. Já imaginaram a paciência que precisa ter para atender, fazer o que o L faz? Só Jó, e mais Jó. Precisa escutar o sujeito achar que a mulher é um lixo e quer casa, carro, apartamento. E já foi explicado aqui que a onda que porta a informação da casa, carro, apartamento é o próprio todo. A onda que tem a informação é o todo. É a onda do todo que traz a informação para ele conseguir casa, carro, apartamento. E como ele quer ter resultados se ele acha que uma parte da criação do todo é um lixo? Será que não existe um conflito de interesses entre a visão de mundo do nosso amigo e o todo? Depois não sabem o porquê não deu certo. Passou 1, 2, 3, 6 meses, não consegui nada. Vou parar. Porque ele pensa contrariamente ao todo, quer agir contrariamente ao todo, e quer ter resultado, dentro do todo. Imaginem a seguinte situação: uma ameba no seu intestino. Ela deve cumprir determinadas funções para a saúde geral do seu organismo. Está tudo bem. Deixe o bichinho em paz trabalhar, que ele está fazendo a dele. Desde que esteja cumprindo a missão para a qual ela foi feita, está tudo certo, você funciona. Agora, imaginem que umas amebas resolvam ter uns empreendimentos próprios, certo? Não, não. Não vamos fazer isso. Essa política aqui não serve para nós. Vamos fazer outra coisa, montar uma colônia. Vamos montar um império aqui, certo? E começam a crescer, um império. Ah, temos um tumor aqui, extirpa. O médico vai lá, pumba, arrancou, queimou, tem inúmeros jeitinhos. O que as amebas acham? Injustiçadas. Isso, injustiçadas. Nossa! Mas, o que aconteceu? Estava indo tão bem o nosso empreendimento aqui. Só que estava contra os interesses do seu organismo. Elas não podem fazer o que bem entendem. Elas precisam fazer o que foram programadas para fazer. Se seguirem isso, elas continuam a evolução. Se elas contrariarem, trend, para baixo, vai para o inferno das amebas. E pensa que vida de ameba é fácil. Pisou na bola desse. É por esse motivo que demora tanto. Demora. Se a ameba fizesse tudo direitinho, ela crescia rápido, seria promovida e vira vírus, pronto. Daqui a pouco vira humano. Com toda a informação, com uma ferramenta igual à da ressonância, que transfere toda a informação para gerar a sua dopamina, serotonina, endorfina, tudo o que você precisa para ficar feliz, a pessoa escreve. Será que a suicida vai ficar pior com a ressonância? Já viram suicida que está lotada de dopamina, serotonina, endorfina, ocitocina, se matar? Já viram isso? Pai, eu vou me matar porque eu estou muito feliz. Eu não aguento de felicidade.
Eu vou cortar os pulsos. Não aguento. Está saindo dopamina pelas orelhas. Eu não aguento ser tão feliz assim. Nunca viram isso? É difícil. Há pessoas preocupadas que a suicida possa ficar pior se entrar a ressonância nela. Imaginam, a suicida não sabe nunca o que é uma endorfina, serotonina, não sabe nada disso. Ela recebe uma enxurrada, fica feliz pela primeira vez na vida. Como vai se matar? É só raciocinar. Muitos anos atrás, numa palestra em São Paulo, me trouxeram uma senhora, uns 35, 40 anos e falaram: "Olha, essa aqui é suicida. Vê o que dá para fazer." Estava com os braços e punhos cortados, com as bandagens. Já tentou se matar 3 vezes. Anotei nome, telefone e demais dados. 3 dias depois liguei para ela. Naquela época, ainda dava para ligar. "Como está Dona Fulana? Ainda quer se matar?" "Não, não, de jeito nenhum. Agora, eu quero viver. Estou feliz 3 dias." Portanto, não existe forma de piorar quando recebe a onda da ressonância. Agora, a catarse é inevitável, porque como pode melhorar alguém sem tirar toda a negatividade que está ali dentro? Impossível. Precisa colocar tudo isso para fora. Você está com intoxicação alimentar, vai a um médico e fala: "Doutor, dá um jeitinho para toda esta toxicidade entrar para o meu organismo e ser absorvida numa boa, para eu não sentir nada." Ele vai responder: "Infelizmente, não existe isso. Você precisa vomitar tudo isso, certo? É desconfortável. Mas não tem outro jeito, precisa colocar para fora." É a mesma situação. Toda essa energia negativa tem que ser posta para fora, de um jeito ou de outro. E isso é feito da maneira mais light possível. Porque o todo trata todo mundo a pão de ló. Quem cria essa negatividade toda? A própria pessoa. É livre-arbítrio. Você criou, eu vou ajudar, mas precisa pôr essa coisa toda para fora. Pode ser rápido? Pode rapidíssimo, num estalar de dedos. Eu chego aqui, precisa trocar uma crença, e falo: "Adam Smith está errado." Fim. Pronto, está errado. Está todo mundo mudou na hora. Adam Smith está errado. Lixo, pronto. Não é fácil. É fácil. É banal, trocar uma crença. John Nash provou que não funciona. Fim, acabou. Joga na lata do lixo e agora é outra visão de mundo. Mas tem mais dessas, porém essa é uma das fundamentais, então, tem que trocar. Pois é. Há um mês eu falei isso aqui. Sabe o que aconteceu? Nada, nada, nada. Tem algum papo correndo no Facebook sobre Adam Smith? Nada, nada. A única mudança que pode acontecer é pela iluminação individual. O poder é tamanho que não existe a mínima possibilidade de fazer uma mudança social por algum movimento coletivo. Isso já foi tentado N vezes, no passado. Várias vezes. Todos esmagados. Não adianta. Não é por aí. 838 Curso de Aplicações Práticas da Mecânica Quântica e a Ressonância Harmônica. O que nós precisamos? Que pessoas individuais se iluminem, virem Buda, 1 Buda, 2 Budas, 3 Budas, 500 Budas, 1000, 5000 Budas, certo? Tem 5 Budas no aeroporto e precisa passar na revista. Não vou passar, mas tem que passar. Não vou passar. Tem que passar. Não vou passar. Não vai voar, então eu não vou voar. A família fala: "Mas até ontem você fazia isso, por que agora você não quer passar na revista?" Porque hoje eu mudei. Ontem eu estava de um jeito, agora eu estou de outro.
Agora eu estou iluminado e sou diferente porque a pessoa é diferente, certo? Quando a pessoa muda, ela mudou, não existe mais aquele ser anterior à iluminação, já acabou. A pessoa diz: não vou passar. Mas vai fazer com a hipoteca da casa, as dívidas, com. Vocês já sabem. Vou de ônibus. Não vou passar, vão te demitir, tudo bem, eu arrumo outra coisa, precisa pagar o preço. Enquanto essa ficha não cair na cabeça dos humanos, de que o planeta não resolverá os seus problemas sem que cada pessoa dê a sua contribuição, esquece. Agora, se as pessoas pensam que salve-se quem puder, eu vou livrar o meu e o resto que se dane. Vai ter problema. Terá problemas. Sabem por quê? Pirâmide, pirâmide. No topo, uma mãozinha, dá para contar em uma mão a quantidade de pessoas. O resto é resto. Será o tema da palestra de março, 2014, Dissolvendo a Matrix, livro tomo 1º. Mas, essa é a ilusão que as pessoas têm. Eu posso cuidar só do meu próprio interesse e o resto que se dane. Eu vou salvar o meu, não funciona. Não funciona. Está ficando cada dia mais difícil pensar assim e levar as situações desse jeito. Uma mulher está andando em São Paulo, na picape blindada. Está tranquilo, certo? Basta blindar seu carro e os problemas de segurança desapareceram. O problema é do povo, certo? Assalto no farol é coisa dos plebeus. Eu tenho blindado. Não estou nem aí. Estou seguro, não é assim? Veja o mercado de blindados no Brasil como é vasto. É o sonho de consumo ter 1 ou 2 blindados. Pois é. Só que não adianta ter o carro blindado se a mente não estiver blindada, se não estiver iluminada. Entenderam? Você desce do navio, esse é o problema. O não iluminado, ele desce do navio. Assistam ao filme. A decisão crucial. E contra isso não tem remédio. Foi publicado na mídia. Sabem o que aconteceu? 3 sujeitos vieram de carro, atrás, e pumba bateram na traseira da picape. O que fez a mulher? Abriu a porta e desceu. Tomou uns tiros, estava no hospital em estado grave. Não sei mais o que aconteceu depois. Perceberam? Como se abre a porta de um carro blindado. Blindou o carro para quê? Adianta ter carro blindado. Adianta, se o seu impulso é abrir a porta do carro para ver o paralama. Entendem o que é viver sob a ótica do Adam Smith? O carro é importante. Blindado. O que será que aconteceu com o meu paralama? Pois é. Aqui, vocês veem o absurdo de uma situação dessas, mas, lá na rua, é exatamente o que acontece. E se vocês não mudarem, quando tiverem carro blindado, vão fazer igualzinho. Alguém vem, vai dar uma pancada e abrem a porta do carro, ou uma situação semelhante. Essa será difícil fazerem, porque agora escutaram a história. Nessa não cairão, provavelmente. Mas caem em outra, porque desce do navio. Sabe, quando tem um burrinho e coloca-se uma varinha com a cenourinha na frente dele, e o burrinho vai caminhando. Ele nunca alcança a cenourinha, mas ele está andando, ele está andando. Ele vai atrás da cenourinha. Esse é um não iluminado. O iluminado é autossuficiente. Autossuficiente. Já imaginaram o Gandhi de carro blindado? Já pensaram, ele com o lençol dele dirigindo o carro blindado? Pois é. Mas, essa pergunta que eu fiz ao moço na consulta é fatal. O que você pensa sobre Gandhi? Estou esperando a resposta até hoje. Até hoje ele não respondeu, porque ficou em estado de choque. E agora, o que eu devo falar? Não falou nada. Terminou a entrevista, foi embora e não abriu a boca. Eu não sei o que ele pensa.
mas acho que o recado ele captou. Ou Gandhi estava fazendo o trabalho do todo ou não, é simples. Ele libertou 300 milhões de indianos. É isso ou não é? Ou ele foi cuidar dos interesses particulares dele? Agora, vocês acham que Gandhi foi infeliz? Essa é a pergunta. É a questão. Porque no final das contas, o que as pessoas querem? Querem ser felizes. Se elas acham que precisam ter um prédio no Central Park, o problema é grave, porque aquilo ali é para meia dúzia de pessoas. Se a questão é ser feliz, então a equação mudou completamente. Todo o paradigma precisa mudar, se é para ser feliz. Se é para acumular casas, carros e apartamentos, é outra história. Aí, segue o Adam Smith. Agora, se é para ser feliz, e ser feliz implica em ter o que você precisa ter de alimentação, roupa, casa, saúde, é outro departamento. Não precisa de Adam Smith para conseguir isso. Aí é que está. Mais cedo ou mais tarde, a somatização aparece, entendeu? Você pensar contrariamente ao que o todo pensa, somatiza, cria somatização. É uma doença aqui, outra ali, outra ali, outra ali. Mais cedo ou mais tarde, pode ser com 20, 30, 40, 50, 80 anos. É fatal, uma coisa ou outra. É impossível. Você vive dentro dele, como que você pode pensar e sentir e fazer diferente dele? É igual a ameba dentro do intestino, ou ela cumpre a função dela ou tchau. É a mesmíssima coisa. Completam-se 58 palestras, com essa gravada hoje. Mais os livros. O blog tem mais de 400 artigos. Vejamos. Atendo pela primeira vez uma pessoa, e faço a entrevista. Como você está e o que você quer? Basicamente, certo? 2, 3 perguntinhas anoto. Ou, então, vocês me trazem uma lista já, com os pedidos. Eu só escutei, certo? Mal falo alguma coisa, só escutei, 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 escutei. Envio o CD1, que vai ruçar, de leve, na resistência. Já sabem, o primeiro CD pega, de cara, na resistência de todas as crenças e de tudo. Tudo o que explicamos aqui, no primeiro CD. Para ter catarse mesmo precisa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos. Tem um garoto que começou a se mexer depois de 3 anos, 36 meses, aí ele epa. Estou mexido. Tá o tamanho da carcaça grossa que apresentava para ser limpa. Eu mando CD. É um longo caminho pela frente, até chegar à iluminação, certo? É o normal, terá as exceções mais rápidas, porque é essa extrema dificuldade de trocar as crenças. Eu pergunto, qual a possibilidade de uma pessoa que conversou 15 minutos comigo, recebeu um único CD, poder avaliar o que é a ressonância? Não é óbvio ululante? Como uma pessoa pode postar na internet análise sobre o trabalho do Hélio? Como? É tão absurda uma coisa dessas. Quem não sabe como é a história pode até acreditar, certo? Como pode comparar o trabalho de um com o trabalho do outro, se você não conhece nada do um? Já imaginaram quantas horas, teria que fazer de entrevista comigo, para fazer uma biografia, entendeu? Quantos milhares e milhares de horas, para poder entender a complexidade deste trabalho? Porque é passado arroz com feijão, o mais banal possível, para que possam entender. Cada vez que eu subo um degrau, dá um branco na sala. Então, eu volto, certo? Subiu, branqueou, volta, entenderam? Horizontalmente tem assunto para falar mais 200 milhões de anos, não tem problema, entenderam?
Eu vou falar no horizontal o resto da eternidade. Mas subir um degrau, impossível, para um grupo. Impossível. Quando o mestre esteve aqui, há 2.000 anos, ele teve o mesmíssimo problema. Ele falava para um grupo grande, metáforas, parábolas, certo? Parábolas, porque é o que era possível. Para um grupo mais reduzido explicava melhor: olha, aquela parábola significa assim, 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 porque eles não tinham entendido. Explicou, tudo bem. Para um grupo de 3, mais reduzido ainda, já dá para pôr uma metafísica maior. Entenderam? Está bom, porque ele sabia que cada um teria uma função no futuro. Aquele que entendeu 50, vai em frente e explica 50. Tem outro que entendeu 80, esse vai explicar 80. O outro 90 e assim por diante. E para uma pessoa ele explicou a verdade, porque essa pessoa podia entender a metafísica do que estava sendo explicado. Portanto, como que o nosso amigo pode postar uma análise sobre o trabalho com 15 minutos de conversa, em que eu só tomei os dados, o que você quer? Casa, carro, apartamento e o que mais? Foi lançada uma biografia, recentemente, aqui no Brasil, de Dostoiévski. 5 volumes e o menor tem 600 páginas e o maior 900 e poucas páginas. Vai de 600 a 900 páginas, 5 volumes, para analisar a vida de um escritor. Isso é uma biografia. Esse autor fez algo decente. É dissecar uma personalidade, a obra, um trabalho. 600 páginas, 900 páginas, 5 volumes. E mesmo que leiam os 5, vocês acham que vão entender, exatamente, quem ele era? Ainda não, ainda não. Só se sentir o emocional dele. E para sentir o emocional dele, só transferindo a informação. Isso é a ressonância. Aí, você pode conhecer, intimamente, a pessoa, se houver uma transferência da pessoa. Assim, você captou toda a informação. Você sente como a pessoa sente. Em planetas muito avançados a ressonância é o normal, primário, o parquinho infantil, entenderam? Para que um método rudimentar, igual a esse aqui, dessas escolas terrestres, se pode transferir toda uma matéria para a pessoa, todo um conhecimento. É banal, normal. Todo mundo aceita, ninguém tem problema com isso, ninguém faz crítica, ninguém filosofa. Agora aqui, podendo atender meia dúzia de pessoas, não vai afetar o mercado de nenhum terapeuta, com certeza. Nenhum terapeuta vai ter problema de mercado, de faturamento, por causa da ressonância, que só pode atender meia dúzia de pessoas. Pois é. Mas tem pessoas que fala contra. E quem fala contra, veio conversar comigo? Não. Faz a ressonância? Não. Estudou? Não. E fala contra. É para vocês verem que fazer um trabalho de transferir conhecimento para o povo e dar gratuitamente os livros incomoda demais, incomoda demais. Esta é a maior prova da questão do Adam Smith, entenderam? Por que está incomodando tanto? Porque sobre Adam Smith eu estou falando, aqui, há um mês. Mas o que estou fazendo, há muito tempo, é o contrário do que ele falou. E as pessoas não têm análise, não é? Elas não ligam uma coisa com a outra. Se o material está colocado gratuitamente, isso é o contrário do Adam Smith. Acho que praticamente ninguém fez uma ligação dessas, antes que eu falasse aqui, em Adam Smith. Mas, intuitivamente a orelha levantou, de algumas pessoas. Intuitivamente, a orelha levantou.
Se ele está dando de graça esse material, isso mexerá com o sistema de crenças desta civilização, quando a notícia correr. Enquanto estiver aí, na mão, nos ouvidos, de meia dúzia, não vai acontecer coisa nenhuma, não é? Mas, quando a notícia correr, seja em vida ou depois que eu for embora, não vai ter jeito, criará uma situação em que terão muita dificuldade em deglutir e dar jeitinho na coisa. Que é o que já está acontecendo. Quando tem postagens atacando é por causa disso, é porque já perceberam que todo trabalho vai contra a filosofia do Adam Smith, e aí, perigo. 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 Precisamos encontrar um jeito de parar a coisa, entenderam? Então, qual é? O primeiro nível é falar, falar, falar. Começa a falar contra, falar contra, falar contra, falar contra. Sem saber o que está falando. Sem saber a realidade do trabalho. Sem saber qual é a intenção. Sem saber qual é o planejamento. Sem saber nada. Atacar, pura e simplesmente. Porque doar é, frontalmente, contra os fundamentos desta civilização.